Olá, estamos de volta para mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre filmes. Hoje nós vamos falar sobre a grande primeira estreia desse ano. Acho que esse ano é a primeira grande estreia, né? Acho que sim. Nos cinemas, porque nos games a gente teve muitas novidades, mas essa aqui é especial porque é a estreia de The Batman. Não, The Batman não. Só é Batman. The Batman. É The Não é só Batman. Batman. Em português é só Batman, mas em inglês verdade, é The Batman. Verdade, é The Batman. Que é uma nova iteração da história do Batman. De que a gente novo. já conhece, de novo. É mais um reboot que está sendo feito. Depois do fracasso que foi o Batman do Zack Snyder, acredito eu. Eles deviam ter outros planos, mas acabou dando errado. O Ben Affleck acabou desistindo. Esse filme quase deixou de existir. Uma produção do Matt Reeves, escrito e dirigido pelo Matt Reeves. Claro que teve as pessoas envolvidas no roteiro também. Antes de mais nada, lembrar também que tem o Robert Pattinson nesse filme, que é o grande motivo dele ter ganhado todo esse hype nesses últimos meses. Um dos. Um dos motivos, exatamente. Então foi o hype negativo, né? Ele ganhou o hype negativo e daí depois do trailer o hype positivo. Acho que sim. Porque acho que toda vez que eles escalam um Batman ou um Coringa, dá um hype negativo e depois fica bom. Mas esse hype é especialmente porque é o Robert Pattinson. Porque é o Robert Pattinson, que né? era o E porque ele Edward. disse que ele não queria malhar, não gostava de malhar, então ele não queria ficar fortão pra ser o Batman. Notamos isso. Né? Tá. Notamos isso no filme. Antes de mais nada, não se esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo também o que você achou, o que você espera desse filme. E se você quiser participar das nossas watch parties, onde a gente vê filmes todos os sábados, pode nos acompanhar também no apoia.se/canalSidequest, no clube de canais, ou também através do Twitch. Na Twitch, onde a gente vai voltar a fazer lives agora, que nós estamos de volta da nossa viagem. E que temos internet. E que temos internet, e que temos luz. E que temos luz. Porque fomos bugados desde do nosso retorno aqui, e agora as coisas normalizaram. Muitos desafios pra um começo de mês de março. Definitivamente. Maria? Primeiro falar que a gente vai começar falando nossas impressões sem spoilers, mas depois logo a gente vai partir pros spoilers, né? Deixar isso bem claro, porque não tem como discutir filme sem falar spoiler. Acho bem difícil. Tu fica muito... É muito chato. superficial. Eu acho chato. Eu não gosto de ver review sem spoiler. Mas o Leandro perguntou logo depois que a gente assistiu lá no grupo o que a gente tinha achado, porque o pessoal tava muito louco. E eu vou responder pra vocês o que eu respondi pra ele. É um bom filme. Não é nada que a gente não viu antes do Batman, mas não dá pra dizer que é ruim. Não é ruim. Bem longe de ser ruim. Bem longe de ser ruim. Eu acho que também é um ótimo filme, mas dentro da história do Batman, ele realmente, ele parece que ele tem uma estrutura muito próxima dos filmes do Nolan. Eu achei que foi muito similar ao Cavaleiro das Trevas, porém não tão impactante quanto foi Cavaleiro das Trevas. Eu gostei muito das cenas de ação, porém elas também não se equiparam ao Cavaleiro das Trevas. Eu achei elas muito escuras e difíceis de acompanhar. Principalmente a cena de perseguição de carro, eu achei extremamente difícil de acompanhar. E eu acho que ele busca trazer um Batman mais próximo da nossa realidade, que eu acho que é uma coisa muito legal. Porque é um Batman que tá começando, que comete muitos erros. Então, tu vê que ele tá assim, ele não sabe ainda o que ele tem que fazer, ele não sabe como é que ele vai resolver as coisas. Ele não sabe quem ele é, não sabe o que ele precisa ser pra cidade, ele quer combater o crime, mas ele tá usando a violência pra tentar resolver isso. E quando ele vai, por exemplo, usar os gadgets dele, ele não sabe usar direito, então ele se esborracha, ele se quebra, ele bate, tropeça, cai. E eu acho que isso é muito legal. E nas cenas de ação eu acho, só que elas são muito cortadas e picotadas, isso me incomodou um pouco, porque quando tu vê, por exemplo, eu vou usar sempre o Dark Knight como a métrica, porque ele é o filme mais próximo do Dark Knight que eu acho em questão de qualidade também. O filme base do Batman, né? O Opus Dei. A Magnum Opus do Magnum Batman. Opus Dei do Código da Vinci. Tem gente que gosta muito dos primeiros, mas pra mim, e acho que pra Maria também, o Dark Knight é a barra que a gente tem que medir as coisas. Exatamente. E o Christopher Nolan, quando ele grava as cenas de ação, pelo menos nessa época, e eu acho que não no Batman Begins ele não fazia tanto isso, e no Batman Dark Knight Rises ele acaba dando uma exagerada demais, mas eu gosto como as cenas de ação dele são extremamente abertas, com poucos cortes de câmera e mostrando tudo o que tá acontecendo. Então a ação que tu tá vendo parece mais real, parece mais próxima, porque ela tá acontecendo sem um monte de corte e truque de cinema. E isso que me incomodou um pouco nesse filme foi justamente essa questão, que tipo, tem muito corte, tem muito picotado. Quando ele usa, por exemplo, nas lutas, que eu acho que ele foi daí, ele grava bem as lutas são muito superiores às lutas do Dark Knight, que eram horríveis, porque o Christian Bale usava uma roupa que ele não conseguia se mexer direito, o Batman era completamente engessado. Aqui as lutas eu acho que elas são mais
mais gostosas de assistir. O Batman se mexe mais. Se mexe mais, ele luta mais. Ele não tem um estilo de luta definido, ele só, sabe, tipo, ele briga mesmo. E eu acho que eles usaram umas ideias muito boas ali, como, por exemplo, usar as Muffle... Muffle, como é que é o nome daquilo lá? Muffler? Não, usar os tiros das armas pra fazer a luz iluminando a cena de luta, por exemplo. Eu acho que isso é muito criativo. Eu acho que tem a fotografia desse filme é muito boa, porque ela tem muitos momentos extremamente marcantes. E isso eu acho legal. Pelo menos se destaca nesse ponto. Sim. Já que a ação em si, a grande parte da ação não é tão legal como era no Dark Knight. E eu acho que, tipo assim, nada contra esse Batman, mas tipo, desde, eu acho que todo mundo caga muito na cabeça de Batman eternamente, mas eu acho que o George Clooney foi o único Batman que a gente teve que não ficava se lamentando o tempo todo. E que não se relacionava com as pessoas, e que tava sempre triste, remoendo os fantasmas do passado, sabe? E eu queria um Batman que não fosse assim. Eu entendo que, sabe, ele é esse tipo, mas tipo... Mas ele precisa fazer o papel de bilionário filântropo, maluco e... Que o Christian Bale fez um pouquinho. Que fez bem pouquinho, mas é bem discreto, né? O George Clooney era mais assim... Era mais... É verdade. Não, realmente, isso é verdade. Porém, como ponto positivo pra esse filme que a gente tem que dizer, esse é o primeiro filme do Batman, pra mim, pelo menos, que foca finalmente no Batman. Porque todos os outros filmes são muito focados no vilão. Tanto é que os vilões do Batman nos filmes são os grandes destaques. Os Batmans em si, a gente sempre tá meio esquecível num canto ali. Ele é tipo quase a escada pros outros fazerem as coisas deles. E aqui não, aqui o Robert Pattinson realmente dá um pouquinho de alma pro personagem. Ele tem um arco muito legal de mudança, não vou dizer de redenção, mas de transformação para ser aquilo que ele precisa ser, para ser o herói que ele precisa ser. Eu acho isso muito legal. E o que acaba afetando um pouco o vilão, que eu acho que o Charada é um vilão um pouco vago, eu não achei ele muito interessante. Eu acho que ele não é tão maluco que nem o Coringa foi em outros momentos, ele não é tão... Mas o que eu achei ele assustador. Eu achei ele muito assustador. Aquela primeira cena do filme, que a cena abre com uma cena com ele. E é muito assustador. É quase terror mesmo. É muito assustador aquela cena. Nesse ponto, sim. Eu gostei muito da Zoe Kravitz como Selina Kyle também. Excelente, excelente. Acho que desde a Michelle Pfeiffer é a primeira vez que uma mulher gata é interessante. Só teve mais uma, né? Não, teve a... Anne Hathaway. Teve a Anne Hathaway e teve a Halle Berry. A Halle Berry, não, mas a Zoe Kravitz... ficou muito bem, eu acho que... Muito bom. A química dos dois é boa também. A química dos dois é muito boa, porque eles parecem ser próximos em idade. Começa por aí. O Robson, que é o nosso amigo do Vigília Nerd, inclusive, obrigado por nos levar pra estreia, é verdade, é Disse que ele achou a luta dela muito simplista, mas eu achei perfeita. Eu também gostei, bastante dela lutando. Ela é pequena, então ela tem que ser ágil, sabe? Então, e eu achei que ela foi extremamente ágil. Ela não ficou fazendo muito maneirismo de gato. Graças a Deus. Sabe? Mas ela tinha as unhas, então ela usava as unhas pra lutar, e ela era esguia e usava, sabe? E aquela coisinha, então achei muito massa ela. E eu também gostei muito do Jim Gordon, ainda não... Ele não é comissário ainda. Ainda não comissário. Gostei muito dele também. É porque ele é um bom ator. E do relacionamento dele com o Batman... Eu achei meio estranha a relação dele com o Batman, assim, porque a gente não sabe ainda de qual é o background que os dois têm, a gente só sabe que os dois são assim por causa das HQs. Os dois querem a mesma coisa. Mas os dois são assim por causa das HQs e por causa dos personagens serem assim. Eles não deram motivo por que ele é assim, não explicou por quê. Sabe? Tipo, disse, a gente quer enfrentar a corrupção, beleza, mas o que aconteceu que fez tu confiar tanto nele a ponto de tu arriscar toda a tua carreira em cima disso? Sabe? Outro ponto positivo é o Batman ser um detetive. Eu acho que é muito massa a forma como ele investiga as coisas. Apesar de eu achar que as charadas são meio idiotas às vezes. Apesar de eu achar que o motivo do filme ter 1 hora a mais é porque eles não sabem espanhol, que eu achei ridículo. Que talvez seja um dos pontos mais fracos do roteiro inteiro. Vamos começar a falar de spoiler? Deixa eu só finalizar então. Mas enfim, eu acho que é um filme excelente, se vocês não viram ainda. É um bom filme. Corram pros cinemas, assistam no cinema. Dá pra se divertir bastante. É só 3 horas de duração, é um pouco Mas assim, longo. Coringa não foi o meu filme favorito da DC, mas eu acho que foi o mais diferente. Ele conseguiu trazer uma face diferente pra um personagem que a gente já tinha visto muitas faces. Que a gente não aguentava mais ver. Exatamente. E já tava definido também, né? Eu acho que o Batman não teve esse mesmo tratamento, apesar de ter tido um bom tratamento. Melhor do que os dois últimos filmes em que ele participou nesse universo. Já falou um pouquinho. Spoilers agora? Spoilers. Então tá.
A cena de abertura é maravilhosa. Eu cheguei a ficar tonta. Tava ficando tonta no cinema com aquela visão que a gente tinha em primeiro plano do Charada procurando pelo filho do prefeito. Eu achei que foi grotescamente engenhoso todos os jeitos que ele matou as pessoas, sabe? Não foi meio Jogos Mortais. Não foi engraçadinho, sabe? Que nem o Charada do Jim Carrey, por exemplo, que nem as mortes de alguns outros filmes do Batman. As charadas deles eram idiotas em muitos momentos. Eu acho que a coisa do El Ratalada ali foi... Eu não entendi como é que ele descobriu o Drive também. Ah, o pendrive? Não, o Drive. Tava só escrito Drive naquele negócio naquele código que tinha. Eu não entendi como é que ele chegou em Drive. Mas tudo bem. Não. Como Drive? Não, é que ele fez? Ele pediu pra ele tinha feito um código. Sim. E aí ele só tinha algumas letras que ele podia resolver o código. Sim, eu entendi isso. Sim, pois é. Aí ele só pediu assim, ó, só faz um negócio aí mostrando todas as letras. E aí tu afasta. Os gadgets deles são muito... Gadget a gente releva, porque é Batman tem os gadgets. Pronto. Tá, falando em gadget, eu gostei muito que ele tomou muito balaço. Muito balaço, e a armadura dele aguentava. Quase até o final. Só que eu acho que, tipo, ele tinha que ter um pouquinho mais de recoil, né? Porque, tipo, mesmo com colete à prova de bala, os policial voam e ficam machucados. Eu não sei o quanto que tipo de colete que ele tá usando. Porque eles não especificaram nada. Ao contrário do Batman do Christian Bale, que mostrava, explicava exatamente. tudo. A gente não sabe nada sobre os gadgets, a gente só vê ele usando. E ele usa muitos gadgets que a gente já viu ele usando, então ele não precisa explicar pra gente. Eu acho isso uma boa, porque tu não precisa ficar criando questões que tu não vai ter como responder, o que vão criar inverossimilhança no teu filme. A melhor coisa que tu pode fazer é... Ele tem os gadgets, ele é a prova de bala, lidem com isso. Deu, tá respondido. Tu não precisa mais questionar nada. Então tá tudo pronto ali, tá tudo já delineado, já fica meio levado. E eu adorei também a introdução dele como Batman. Porque da mesma forma como o Charada tem uma introdução muito boa, que é uma cena violenta, ele naquela cena onde tu não sabe qual dos três que ele vai resolver, onde é que ele vai aparecer, e aí ele aparecendo e resolvendo a questão das pessoas ali na parada de trem, pra mim foi muito interessante, assim, tipo, então, ó, o que tá acontecendo? Esse é um Batman iniciante, que tá há pouco tempo, porque nem todo mundo sabe quem ele é, mas as pessoas que sabem ficam com medo. E só de ver o símbolo no céu eles já ficam com medo. Porque eles não sabem em qual sombra que ele vai estar. Exatamente. Porque essa é a dicotomia do final, que ele diz no começo que ele é a sombra e que ele é a vingança. Sim. E no fim a gente vê ele sendo a luz nas sombras e ele se tornando a esperança, um símbolo. Isso é uma grande transformação pro personagem, tipo, porque... E é isso que eu digo que os outros filmes normalmente não tratam do Batman como o Batman. O filme do Christian Bale é muito sobre o relacionamento dele, é muito sobre ele então carregando o fardo de ter que ser o culpado pelas coisas que aconteceram em Gotham, mas ele não era o herói da história, ele não teve um tipo de transformação, ele só tipo foi andando conforme a música tava tocando. Aqui não, aqui a gente vê ele tipo parando e pensando, eu não tô resolvendo bosta nenhuma. O meu método, o meu modo, que é vingança, tá fazendo as pessoas agirem que nem malucos, porque na verdade ele descobre que ele que influenciou o Coringa, o Charada a fazer tudo aquilo. O Coringa vem depois. Mas ele que influenciou o Charada a fazer tudo aquilo, o Charada se espelhava nele, queria que eles fossem amigos, que eles fossem parceiros, que eles se ajudassem, que eles fossem uma dupla dinâmica. O Batman e o Charada, engraçado isso. E aí no final, tipo, ele viu que, tipo, cara, eu não tô fazendo a coisa do jeito como deveria estar sendo feita. E aí ele entende que não, eu tenho que parar, eu tenho que agora ser alguém que seja... que lidere as pessoas. E isso daí é muito legal de ver. É mesmo. Ele se tornando... inclusive a cena é maravilhosa, dele caminhando no meio da enxurrada que veio, com um sinalizador na mão e todo mundo seguindo ele. Daí ele levando a criança pra maca e ela não querendo largar ele, porque ela se sentia... Porque no começo, quando ele salva aquele homem dos caras no trem, o homem diz, não me machuca. Não me machuque, E daí dessa vez a criança, tipo, confia nele. Confia nele, exatamente. Então tem bastante esse contraponto sobre ele entender realmente qual é o papel dele e o que ele tem que fazer. Gostei muito e além disso também o fato da polícia também, porque tem a polícia desconfiando dele, a polícia não querendo trabalhar com ele, a polícia super receosa,
E aí lá no final tu tem essa convergência deles trabalhando juntos, eles se ajudando, sabe? Eles tomando confiança um no outro. Que daí eu acho que sim, vai começar a explorar mais essa questão dele mais adiante daí, pra realmente ele ser o guardião de Gotham. Vamos falar do Charada, porque eu achei, apesar de eu ter achado o que ele fez muito massa, eu achei muito... Como é que é a palavra em português? Convoluted. Muito complexo demais. Exato. Exageradamente complexo. Exageradamente complexo e exageradamente grandioso, que eu achava que não precisava ser. Ia ser muito massa se fosse só um filme do Batman atrás de um serial killer, que o serial killer acontece que é o Charada. Não que ele tenha um plano magnânimo que ele quer destruir Gotham. Que foi basicamente o mesmo plot twist que teve no Batman, o Dark Knight. Sobre o Coringa, no caso lá foi ele querendo mostrar pro Batman que a cidade não presta, então ele ia jogar a população e a população tem que ganhar precisa... É justamente no terceiro ato que isso acontece também, né? Porque o primeiro e o segundo ato é bem ele perseguindo esse maníaco, esse psicopata, e aí no terceiro ato tu tem a virada e aí vira coisa sobre a cidade. E aí mesma coisa que fizeram aqui, agora coisa sobre a cidade. Só que aqui não era tanto sobre o espírito da cidade e mais sobre a questão de não, nós precisamos limpar isso aqui. Chega de mentiras. E aí veio aquele exército do nada também, que saiu do nada também, que a gente sabe que também é uma coisa... Tá, tudo bem, eu entendo como é que surgiu, mas a gente não teve muitos indícios disso ao longo do filme, fora uma cena. Que a Maria, inclusive, conseguiu fazer o Nick, eu acho que a gente acredita que é o personagem que briga com ele porque o Fundo Wayne não ajudou a filha dele lá no começo, no velório, é o cara que ele bate no final e quase mata. Então, tipo, tem esse é o único link que a gente vingança, vê. E aí ele tem a epifania dele. De que ele tá fazendo tudo errado. Mas realmente, assim, foi muito complexo. E muito sem noção a questão do Thomas Wayne. Exatamente, eu ia falar isso agora. Essa parte, pra mim, foi a mais fraca, assim, de querer fazer o Bruce acreditar que o pai dele era corrupto. Quando, na verdade, ele só disse pro Falcone bater num cara, porque o cara, sabe, tipo, ele cometeu um erro, que nem diz o Alfred ali. Ele não era uma pessoa ruim, e não foi culpa dele que o fundo que ele criou foi usado de maneira ruim depois que ele morreu. Entende? Não foi... Eu não entendo como é que ele pode achar que é culpa dele. Não, o Charada é maluco. Mas o Charada acha que é culpa dele. E o Charada é maluco. Pois não dá pra levar eu não sei como é que o Charada pode achar que é culpa dele. Porque todos os outros, ele tava correto em achar que era culpa deles o que aconteceu com Gotham. Porque eles todos trabalhavam pro Falcone. É que eu acho que o problema é que... ele achou um crime ali dele que quis justificar que ele sempre esteve envolvido com a máfia, sempre esteve envolvido com eles. E foda-se. O ressentimento dele contra o Bruce Wayne eu entendo. Sabe? Dele ver todo mundo ficando triste pelo Bruce Wayne lá no topo do castelo dele, sentado em toda a sua grana, pobre, órfão, e os órfãos lá no orfanato minguando. Wayne minguando. Realmente. Então isso eu entendi também. Eu adorei o Paul Dano. Também gosto, eu gosto dele, mas eu achei que ele ficou meio, não sei, não me prendeu tanto como eu achei que prenderia. Eu tava esperando bem mais dele, assim, na verdade. Ele como Charada tava mais interessante, né? Porque ver ele com aquela... Isso é uma outra coisa que me irritou um pouco, que eles usaram a mesma coisa que usaram com o Coringa. Que é ele fazendo vídeo amador, matando as pessoas. Porque o Coringa faz a mesma coisa. Sim. Em alguns momentos ali do Dark Knight. Que eu fiquei pensando, tipo, tá, por que, sabe? Tipo... Porque a era da internet. Repetir? Mas por que ficar repetindo a mesma coisa? E por que não podia ser antes de ter internet? E eu entendi também, né? Eu entendi também que o momento ali era pra tentar mostrar um pouco também da realidade dos Estados Unidos, da questão dos QAnon, que são basicamente pessoas que tiveram a sua mente lobotomizada não, lavagem cerebral. Lavagem cerebral feita por fóruns da internet. Então, mais ou menos isso que eles quiseram bater um pouco na tecla também, eu entendo. Acho que vai ficar um pouco só... ao longo dos anos isso vai ficar um pouco perdido, assim, porque é uma coisa muito específica dessa época. Não sei se vai ser tão específica dessa época. Eu acho que sim. E aí, claro, obviamente ele comover as pessoas ali, mandar eles conseguir convencer eles a fazer cometer um genocídio. Que é o que acontece com tá acontecendo com esses grupos, acaba acontecendo com esses grupos, né? Mas realmente, a do Thomas Wayne pra mim foi bem fraco, assim. Acho que, como tu disse, as charadas antes, a gente tava falando da questão da ratalada, que foi tipo...
é um erro tão burro, tão besta, que, tipo, como é que eles não sabem espanhol? Porque eles não conhecem alguém que fala espanhol, pelo menos, pra Mario sabe responder. que é La Ratalada e por que que a primeira coisa que ele pensou não foi nele. Nele, a primeira coisa que tu pensa, né? Sim. E a segunda é, tipo, um falcão também, é um rato alado, pode ser um rato alado, um pombo, qualquer merda, tipo, O pinguim, eles vão direto no pinguim. que nem voa pra começo de conversa. Ah, mas a Lada não é que voa, é com Não, asas. tudo bem, mas tudo bem. né, Eles vão direto no errado, e daí eu fico pensando, ai meu Deus do Se céu. perdeu uma hora inteira de filme com essa charada ruim. É. Mas aí as outras são interessantes, as outras é legal ver, assim, tu consegue meio que tentar juntar os cacos, assim, juntar os pedaços e tentar descobrir o que tá acontecendo de verdade. É uma coisa legal que dificilmente a gente consegue ver nos filmes também acontecer, então foi um bom mistério no final das contas. Foi. Em geral, assim, só que com o terceiro ato meio fraco. Uhum. Desnecessário, eu diria. Eu acho que foi meio forçado demais, assim, aquela parte, terminando de repente com charada ali, com alguns fechamentos ali, ficaria mais interessante, mas pelo menos a transformação do personagem, e isso aí eu acho que é um ponto positivo a se levar em consideração. E é isso! Minha recomendação é que as pessoas vejam no cinema. Sim, assistam no cinema, vai ser divertido assistir no cinema. Ah, a gente não pode deixar de falar do Coringa também, né, que nos pegou desprevenido. E a gente não falou nada do Albert também, é o Andy Serkis, é o Albert. Mas é porque ele faz alguma sei lá. coisa, o Tu achou que ele Bruce faz alguma trata coisa? ele mal, Isso aí. o que eu não Não tinha achei legal visto também. antes, sabe? Mas é que é um Bruce novo, não tá há muito tempo fazendo o Ele é que meio ele tá escroto, fazendo. ele é meio escroto. Por isso que eu disse que eu tô que eu queria ver mais um Batman que nem o George Clooney, porque ele tava muito brooding. Sabe, até aquele cabelo preto dele tava sempre assim na cara. Sabe, tipo... Daí eu fico pensando, nossa... Por que não um playboyzão, loucão, sabe? Que ninguém nem imagina que possa ser o Batman. E daí, do nada, ele é o Batman. Porque eu não sei como é que ninguém pensa que pode ser ele, sendo que, tipo, ele nunca sai de casa, ele tem medo de morcego, Ele é os pais bilionário. assassinados, ele é bilionário, então ele tem acesso ao dinheiro pra todas essas gadgets. Vai entender. Vai entender, né? Até o Charada quase a gente achou que tava matando, mas no final era só... Eu adorei aquela cena. É muito boa aquela cena. Que ele fica nas sombras até ele ter certeza de que o Charada não sabe que ele é o Bruce Wayne. Daí que ele finalmente sai das sombras. Achei muito bom também. Achei bom que ele não revelou a identidade dele pra Selina Kyle. Também. Achei isso muito legal também. Show de bola. Mas é que um ela bom conhece filme. ele desde criança, né? Segundo Gotham. Aquele filme ruim. Ai, gente. Sim, acho que foi... Aí o Coringa é o Ron... Como é que é o nome dele? Ron Bex? Eu não sei o nome dele. Ah, tu não sabe o nome dele? Acho que Não. sabia. Tá, mas enfim, na última cena a gente também tem a aparição do Coringa, que eu acho que foi uma coisa um pouco desnecessária também, não precisava fazer isso agora. Mas sempre tem que ter o Coringa, sempre tem que ter o Coringa. É que nem o Homem-Aranha, uma época que sempre tinha que ter o Duende Verde envolvido em alguma coisa. Sempre era o Duende Verde por trás das coisas no final. Não nos filmes, nas HQs. Mas aqui sempre tem que ter o Coringa e os X-Men sempre tem que ter o Wolverine. É as duas coisas que não pode faltar no filme do Batman. Ai, meu Deus do céu. Mas foi desnecessário, assim, mas enfim. E não assistam a cena pós-crédito, se vocês ainda estão aqui e não viram o filme ainda. Não assistam a cena pós-crédito, que não faz sentido nenhum. Não vale a pena ficar esperando no cinema. É uma bobice que vocês podem ver na internet. É isso. Mas vamos ver o filme no cinema, é um bom filme. Isso aí. Tá bom? Esperamos que no futuro eles continuem, né? Que eles não decidam parar com isso agora, daí o Robert Pattinson desiste, aí troca de Batman, Não, aí... mas vai dar sucesso. Já tá dando tomara. umas boas críticas também. Tomara, porque olha... Eu gosto dos personagens da DC, só que eu odeio os filmes que eles estão fazendo, sabe? Não, ultimamente eles estão acertando. Ultimamente eles estão Esquadrão acertando. Suicida. Esquadrão Suicida foi ótimo. Qual foi o que teve antes? A gente não gostou Coringa. de Mulher Maravilha. A gente não gostou Mulher de Maravilha 84. teve Mas um a gente final gostou de esquisito. Arlequina. E da primeira Mulher Maravilha também. E da primeira Mulher Maravilha. E Aquaman. E do Aquaman, que é ótimo também. Então eu gosto de muitos. Mas, tipo, dos principais, tipo, do Batman, Liga da Justiça, BVS... Tava ficando triste, assim, assistir a DC. Agora tá ficando um pouquinho mais interessante. E eu só espero que eles consigam levar o Batman pra um caminho que a gente não viu antes. Eu sei que é difícil. É difícil. Mas eles conseguiram fazer isso com o Homem-Aranha. Tem como fazer, Sabe? Tem Tipo, como fazer. Olha o curto tempo... O curto período de tempo em que a gente teve 3 Homem-Aranhas diferentes, eles conseguiram fazer uma coisa diferente com cada um deles. É verdade. Sabe? Eu sei que eles conseguem fazer uma coisa diferente com o Batman, que não seja o Batman do Adam West e nem o Batman do Christopher Nolan. E nem diferente. se basear só no Coringa, né? E no Charada, que já foram 2 personagens já foram usados, e nem no Harvey Dent, que já apareceu também. Pode diversificar um pouco e fazer umas coisas diferentes. Gostei desse novo Coringa, inclusive, que é o Colin Farrell. Coringa não, Pinguim. Pinguim.
que é um personagem que eu acho que vai ser bem interessante nos próximos, se rolar. E que eles mantenham essa abordagem mais realista também, que tá bem massa. Então é isso? É isso. Isso aí, pessoal. Não esqueça de deixar nos comentários o que vocês acharam. Se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo e até a próxima. Tchau. Bye, bye!